pessoal, como estão todos? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre textura. Mas o que é textura? Bem, textura é mais ou menos quando a gente pega um papel branquinho desses que a gente costuma fazer as nossas atividades e a gente passa a mão nele e a gente sente o quê? A gente sente que é um papel lisinho, né? Então essa é uma textura lisinha. Quando a gente pega um paninho, bom, tem esse paninho aqui que é o meu paninho de pintura, então vocês podem ver que ele já tá bem sujinho, mas ele tá seco. Quando eu encosto nele e sinto ele, eu já não sinto que ele é tão lisinho quanto o papel. Então, ele já é de uma textura mais áspera. E quando eu pego uma caixa de ovos, que é de isopor, e aí eu encosto nela, ela não é nem tão lisinha quanto o papel, mas ela também não é tão áspera quanto o meu paninho. Então ela é uma textura lá entre o liso e o áspero. Na atividade de hoje, eu quero fazer umas tentativas de textura com tinta. Primeiro, vamos ouvir as nossas recomendações. Então, qualquer lugar que vocês forem pintar, é recomendado que vocês coloquem jornal ou algum plástico ou algum tecido bem velho para que vocês não manchem nem a mesa ou o chão, caso vocês forem fazer atividade no chão da casa de vocês. A outra recomendação que eu dou é, se vocês tiverem um avental, será ótimo colocar um avental. Quem não tiver avental, coloca uma blusinha mais velha, uma roupa que não tenha importância se vocês vierem a manchar. A tinta que eu costumo usar e a que eu recomendo que vocês usem é a tinta guache, que é uma tinta que ela sai com água e sabão e ela não costuma manchar nada. Mas para evitar qualquer problema, então é sempre bom seguir essas recomendações, tá certo? Eu separei aqui 3 cores de tintas. Eu separei aqui a tinta azul, vermelha, amarela, porque essas cores são cores que dão origens a outras cores. A gente já viu no vídeo passado a cor que dava da combinação entre a amarela e a azul, que deu a cor, eu não vou falar mais as cores que vão dar quando a gente mistura essas tintas, vocês que vão descobrindo e vocês que vão me contar. Além das tintas, a gente vai utilizar papel branco, assim, papel branco A4. Eu peguei uns papéis que estavam com algumas imagens impressas. Ao invés de jogar esses papéis fora, vamos utilizar a parte branca deles. Então, se vocês têm algum papel em casa que vocês imprimiram alguma coisa de um lado e depois não ia utilizar a outra parte branca, vamos utilizar esses papéis que já estão desenhados e escritos de um lado. A gente não vai usar pincéis, a gente vai usar outros materiais, porque são esses outros materiais que vão criar as texturas nos papéis. Eu já separei esse paninho que eu já tinha mostrado para vocês. Eu separei uns sacos plásticos. A ideia é deixar ele assim amassadinho, para a gente depois poder usar ele. Uma escova de dentes velha. Outra coisa super interessante é o garfo. Mas olha só, não é para usar aquele garfo de metal, porque ele é muito duro. O melhor mesmo é usar esses garfinhos de plástico. Esses garfinhos de plástico são os ideais, que eles não são tão duros, porque se for muito duro, rasga o papel. Eu vou utilizar esses materiais aqui que eu mostrei para vocês, mas a lista é imensa. Vocês podem usar esponja, papel laminado, barbante, cotonete também, como naquele outro vídeo, algodão e
uma série de outros materiais que vocês encontrarem em casa. Não precisa ser necessariamente esses que eu estou usando, mas eu só vou mostrar um pouco como é legal também trabalhar com esses aqui. Para fazer a primeira combinação no papel, eu vou utilizar a tinta amarela, que eu vou botar um pouquinho aqui no canto, e a tinta vermelha, que eu também vou colocar um pouquinho aqui no canto. Vocês podem usar uma colherzinha se for necessário. O importante é que essa tinta ela se espalhe por todo o papel. Para fazer isso, eu vou utilizar o meu cartão, mas vocês podem usar outras formas de espalhar a tinta que eu vou mostrar em outras combinações. Eu só estou dando um exemplo. E aí, agora a gente vai usar o nosso garfo. Não façam tão forte. Vocês já sabem. Quando vocês forem tirar o papel, peçam a ajuda de um adulto e tenham muito cuidado, porque ele vai estar bem molhado e ele pode rasgar facilmente. Bom, a outra combinação que eu gosto muito de fazer, para fazer essa outra textura, eu vou usar saco plástico e o pedaço de paninho. Eu vou misturar azul com a vermelha. Vocês estão observando que eu estou botando sempre em lugares opostos. E a nossa última combinação vai ser uma combinação que você já tinha usado antes, né? Que é O amarelo com o azul. Agora eu fiz assim mesmo. E bom, o que eu vou usar aqui? Vou tentar espalhar com um paninho, com o lado que não tá sujo. É muito importante que vocês sigam essa instrução das duas cores que eu quero que vocês façam. Primeiro, uma combinação de vermelho com amarelo, depois amarelo com azul e azul com vermelho. É muito importante que vocês sigam que façam pelo menos essas 3 combinações para dar esse resultado parecido com o meu. Bom, e na hora de vocês pintarem, vocês podem pintar livremente. O importante é que vocês guardem todas essas pinturas, não joguem fora de jeito nenhum, pois no próximo vídeo a gente vai ter uma aula com essas pinturas de textura que a gente fez. Então, seria até legal que vocês fizessem mais de 3, como eu fiz. Vocês podem fazer 2 de cada combinação, porque a gente vai precisar dessas misturas numa próxima aula. Bom, beijo a todos e tchau, tchau!